Olá, meu amigo, olá, minha amiga, voltando aqui mais uma vez com um processo civil. Professor Damião Tenório, tudo certinho, muito fácil, muito simples, processo civil, não é não? Então é o seguinte, hoje agora com um tema muito fácil, muito simples, muito tranquilo, como todo aquele do processo civil. Só que com uma peculiaridade, é que esse tema a FGV gosta. E aí eu vou trazer para você de forma bem simples, bem tranquila, tudo que você precisa saber sobre o cumprimento da sentença, ok? Primeira coisa, queria que você viesse aqui comigo no quadro. O cumprimento da sentença tem previsão nos artigos 513 a 538. Tal sorte que eu sugiro a leitura, ainda que na lei seca, de cada um desses dispositivos. Por quê? Nesse início da exigência do Código de Processo Civil 2015 na OAB, o examinador ele não vai querer arriscar muito, colocar disposição, colocar questões de ordem doutrinária, entendimentos de auto A, auto B, até porque está todo mundo numa certa insegurança. A última palavra que tem sobre o tema é o STJ, em matéria infraconstitucional, né, no processo civil. Ele não decidiu quase nada ainda sobre o novo código. Então, praticamente, o examinador ele vai se restringir a cobrar a literalidade da disposição legal. Então, a minha função aqui é de trazer quais são esses dispositivos que, muito provavelmente, o examinador vai cobrar na sua prova. Mas, sem prejuízo de você ter cuidado de estar dando uma lida, de estar criando intimidade, é aquilo que eu sempre falo. Você tem que criar intimidade, você tem que saber aquilo que você está lendo. Quando você abrir o olho, que abrir a prova, vai ficar tranquilo. Você, pô, isso aqui eu já li. Você vai resgatar da memória o que se chama de gatilho de informação. Tranquilo? Então é o seguinte, o que é que eu tenho para explicar para você sobre o cumprimento de sentença? O que é que tem de novidade? O que é que vai cair na sua prova sobre isso? Primeira coisa, eu queria que você tivesse bastante cuidado, que o cumprimento da sentença é uma execução, só que com uma perspectiva. Você vai ter aqui a fase de conhecimento, mas não pense que o cumprimento da sentença vai implicar numa nova relação jurídica processual, um processo autônomo. Sabe por quê? Porque o cumprimento da sentença, observem bem, é uma mera fase do processo. É a fase de cumprimento. Por isso que se fala, e que quando você aprofunda os estudos, numa expressão muito famosa sobre o tema, que é o famoso processo sincrético. Processo sincrético nada a ver, que nada mais é. Olha como é fácil. Um procedimento com várias atividades. Aqui, ó, fase de conhecimento, do acertamento do direito. Aqui, fase de execução, fase de satisfação do direito. Observe, o cumprimento da sentença é uma execução. É uma execução, só que uma execução por uma mera fase em um só procedimento. Não há a instauração de uma nova relação jurídica processual. Tranquilo? Simples? Olha, como é que eu vou instaurar uma execução? E aqui, eu queria que você tivesse muito cuidado. Eu queria que você tivesse cuidado. Tanto serve isso que eu vou falar para o cumprimento de sentença como para a execução autônoma, tá ok? Você tem que conhecer isso aqui, ó. Princípio da nula executio sine titulo. Esse princípio da nula executio sine titulo quer dizer o seguinte, eu não estou querendo me exibir porque eu estou colocando expressão em latim, não. Não é isso não. Cai na sua prova assim. É tranquilo o examinador cobrar na sua prova assim. O que quer dizer esse princípio da nula executio sine titulo? Nula é execução sem título executivo. Para que eu possa deflagrar essa fase de cumprimento de sentença, para que eu possa instaurar uma execução autônoma quando você tiver que estudar o tema, eu tenho que ter um título. E este título é bem fácil, bem simples e bem tranquilo de você compreender. É de duas naturezas. O título executivo você vai ter, olha só como é fácil, o título judicial, título executivo judicial, e você vai ter o título executivo extrajudicial. Portanto, meus amigos, muito fácil, muito simples. Você vai ter o título executivo judicial, que vai ter previsão no artigo
515 do CPC e você vai ter o título executivo extrajudicial com previsão no artigo 784 do CPC. E qual é a diferença de um e outro? Quando você tiver um título executivo judicial, você vai instaurar uma fase de cumprimento de sentença. E uma observação. O título judicial, ele está em rol taxativo. Você somente vai poder considerar um título na categoria de judicial se ele tiver no 515 do CPC. Se não, não é título judicial. E com relação ao título judicial, eu queria, com todo cuidado do mundo, que você agora, neste momento, se reportasse ao artigo 515, inciso 5. Professor, por que esse especificadamente? Olha, o legislador de 2015 tirou este dispositivo aí, o 515, inciso 5, que é o seguinte, que ele diz, ó, são títulos executivos judiciais, inciso 5, o crédito do auxiliar da justiça quando as custas, emolumentos, honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Ó, vem aqui comigo. Essa situação aqui era prevista no antigo 585 do CPC de 73 e era considerado um título extrajudicial. Agora, o CPC de 2015 transportou de um título extra para um título judicial. E aqui, na hora da sua prova, eu não tenho dúvida de que o examinador ele vai cobrar este tema. Ele vai querer induzir você a erro, a alma cebosa. Ele vai querer dizer que isso aqui ainda é título extra, mas olha, na sua prova agora, se cair com o novo CPC, isso é título judicial. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque era extrajudicial sob a sistemática de 73. Se cair na sua prova, por favor, lembre de mim. Né? Lembre de mim que você vai acertar essa questão. Eu estou aqui para você acertar todas. Não vou dar moleza para esse examinador, alma cebosa, não. Tá certo assim? Tranquilo. Uma outra situação. Eu queria que você também tivesse cuidado com uma clássica pegadinha sobre o título judicial, que eu não quero que você erre. Se você for lá para o 515, inciso 7, você vai ver lá que é um título judicial a sentença arbitral. O que é que o examinador, aquele que levou, que quer lhe induzir a erro, quer induzir você a erro, o que é que ele faz na hora da sua prova? A sentença arbitral, por ser proferida por um sujeito que não é investida de jurisdição, é considerado um título executivo extrajudicial. Mentira, mentira e mentira. É judicial, está no 515, inciso 7. São títulos executivos judiciais. Inciso 7, a sentença arbitral. Por favor, não erre isso. Mas, professor, olha, não vá querer lógica. Aqui foi um critério político legislativo. Está aqui no 515, rol taxativo, é título judicial e acabou. Por favor, muito cuidado com esse título. E um outro, só para encerrar essa questão dos títulos, que eu queria que você tivesse cuidado, é a sentença penal condenatória transitada em julgado. Qual é a outra pegadinha que os examinadores fazem uso? Eles dizem que a sentença penal condenatória é título executivo judicial. Mentira. Ela tem que ser uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Se não tiver esse adjetivo, se não tiver essa complementação, não é considerado um título executivo judicial. Tranquilo? Sobre os títulos extrajudiciais, você só vai ter que ter o cuidado seguinte. Vem aqui. Sobre o título extrajudicial, você vai ter que dar o seguinte. O rol não é taxativo. O rol não é taxativo. E você, de posse de um título extra, você vai instaurar não o cumprimento da sentença, mas uma execução autônoma com uma petição inicial. Você vai ter que formular, você vai ter que apresentar uma petição inicial quando tiver de posse de um título extra. Aqui você vai ver que é diferente. Você vai ver que é diferente. Por quê? Vem aqui comigo no quadro. Início do cumprimento da sentença. Por quê? Eu queria que você levasse em consideração o seguinte. A deflagração. Imagine aqui, e olha, só uma observação. Eu estou focando na sentença de pagar quantia, ok? Cumprimento da sentença de pagar quantia, ok? Imagine aqui a sentença
proferida na fase de conhecimento que condene a parte réu aos R$100.000. Sentença proferida. O início da fase de cumprimento da sentença, gravem bem isso, de pagar quantia, não pode ocorrer de ofício. Ou seja, o juiz, diante de uma sentença de pagar quantia, não pode de ofício deflagrar o cumprimento. Professor, por quê? Se você vier aqui por 513, vem aqui por 513. Vem aqui por 513, no parágrafo 1º. Você vai ver que o cumprimento da sentença, que reconhece o dever de pagar quantia, face a requerimento do credor, do exequente. Mas, professor, olha, não quero saber de impulso oficial agora, se você estudou ou não. Aqui é de forma categórica. O início do cumprimento da sentença exige requerimento. Se você não apresentar no início, e aqui com a perspectiva, viu, meu amigo, minha amiga, aqui com a perspectiva, por isso que eu falei de título extra e título judicial. Seguinte, o requerimento para iniciar a fase de cumprimento da sentença não precisa ser materializado numa petição inicial. É uma petição simples, um mero requerimento. Por quê? Porque você tem um título executivo judicial. Se você tivesse um título extra, aí sim você tem que produzir uma petição inicial, anexar o documento para instaurar uma relação processual. Aqui não. Você vai apenas requerer que o magistrado dê continuidade à relação processual. Por isso que exige-se o requerimento, e esse requerimento é uma petição simples. Na hora da sua prova, o examinador procura induzir você a erro, afirmando que tem que existir uma petição inicial. Mentira, mentira e mentira. É um mero requerimento, uma petição simples. Ok? Uma novidade. Uma novidade que eu vou trazer agora para vocês. Quando eu requeiro a deflagração da fase de cumprimento da sentença, eu tenho que contar com a efetivação do contraditório, ou seja, o devedor exequente tem que ser comunicado. E aqui uma peculiaridade. Comunicação. Comunicação. Como é que vai estar na sua prova? É muito difícil ele colocar a regra. A regra, segundo o 513, parágrafo 2º, inciso 1, está no 513, parágrafo 2º, inciso 1, diz que a comunicação, ou seja, a intimação, vai ser pelo Diário da Justiça, na pessoa do advogado constituído dos autos do executado. Diário de Justiça, advogado. Mas você sabe que examinador ele gosta de exceção. Então você precisa cuidar com a exceção, meu amigo, minha amiga. E a exceção está aqui no 513, parágrafo 2º, inciso 2. Professor, você não decorou todos esses dispositivos ainda não? Espera aí, minha amiga. Calma, meu amigo. Não tem... Enfim, vamos lá. Não deu ainda não, mas já eu chego lá. Até para saber de decorado, não. Calma, vamos lá. O que é essa exceção aqui? Cuidado. O examinador gosta de exceção e você precisa saber essa exceção. Meu amigo, minha amiga. Quando esse devedor executado for representado por defensoria pública, não tiver advogado constituído nos autos, o mecanismo que vai instaurar a fase de cumprimento da sentença é o aviso de recebimento. Olha, eu não tenho dúvida que o examinador vai querer primeiro saber qual é o mecanismo de comunicação. Olha, fuja de uma pegadinha que não faz sentido. Dizer que é citação pela hóstia divina do céu. Não é possível que você vai querer errar. Citação de quê? Se já existe uma relação processual instaurada. É uma mera intimação. Você só precisa saber. É pessoal? Olha, regra, a intimação é pelo DJ, Diário da Justiça, na pessoa do advogado do executado. Exceção, por aviso de recebimento, se o executado tiver representado por defensoria ou não tiver advogado constituído nos autos. E tem uma outra mais. Cuidado. Se o credor vier a instaurar o cumprimento após um ano, saiba você que há essa necessidade também de ser por AR.
não é a pessoa do executado. Pelo executado. Por quê? Porque passou muito tempo para iniciar a execução. Então, nessa situação, cuidado. O CPC, o examinador, ele vai querer cobrar essa exceção. Então, se ele cobrar, agora você não erra mais. Tá fácil, tá simples, tá tranquilo. Vamos lá. Professor, onde é que eu vou iniciar o cumprimento? Qual é o órgão jurisdicional competente? Eu vou colocar um outro tópicozinho aqui, ó. Vou colocar aqui competência do cumprimento da sentença. Tá bonito o quadro, não tá? Vamos lá. Artigo 516 do CPC. Agora é o 516. Vamos lá. Agora é o 516. Agora é que é fácil. Ó. Veja bem. Pelo bom senso, às vezes você não precisa nem saber o dispositivo legal. Você teve uma fase de conhecimento em que o juiz sentenciou e condenou a parte a pagar uma quantia X. Você agora vai querer satisfazer o seu direito, executar o devedor. Pela regra geral, você iria apresentar isso em outro juízo, ou você iria requerer o cumprimento no próprio juízo que conduziu o processo de conhecimento. Lógico que a regra geral do sistema não poderia ser outra. A competência para o cumprimento da sentença seria do juiz que conduziu a fase de conhecimento. O professor está onde? Está aqui no 516, ó. Vem para cá. Olha o que ele diz. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante, inciso 1, os tribunais nas causas de competência originária. Tranquilo. Agora no inciso 2. O juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Quando você for iniciar do cumprimento de sentença, vai ser aqui. Ou inciso 3, o juiz civil competente quando se tratar de sentença penal condenatória, sentença arbitral, estrangeira ou de acordo proferido do Tribunal Marítimo. Agora aqui, eu quero alertá-los para o seguinte. Isso que eu falei para vocês é o basicão. Que até a minha sobrinha da 8ª série, quando ela estuda coisas, eu estou ensinando processo para ela vai entender. Mas aqui o que eu vou falar vai ser diferente. Cuidado com o parágrafo único desse artigo 516. Professor, por quê? Porque essa basicão aqui é muito difícil o examinador cobrar. Porque o examinador não vai cobrar uma bobagem dessa, até por uma questão de lógica. Ele quer selecionar alguém que efetivamente tem um tino para a advocacia. E aqui eu quero dizer para vocês o seguinte. Essa situação não trata de uma espécie de competência absoluta, que você, credor, somente vai poder instaurar a fase de cumprimento pelo juízo que conduziu o processo de conhecimento. Não. Por quê? Vou dar só um exemplo. Hoje eu resido em Fortaleza, mas eu sou pernambucano, sou do interior chamado Bom Conselho, terra de Pedro de Lares, né? Grande merda, né? Mas vamos lá. Não pode falar palavrão, né? Mas só merda não é palavrão não, vamos lá. Interior do Pernambuco. Imagine que eu tenha saído de lá antes de vir para Fortaleza, passei no concurso aqui de procurador, vim para cá e tal. Agora imagine que eu tenha sido acionado judicialmente, uma ação de cobrança lá em Bom Conselho. E que essa ação venha transitar em julgado agora. Sentença me condenando a pagar uma quantia, sei lá, de 100 mil reais. Deus me livre. Agora imagine que o credor tome conhecimento que todos os bens que eu tinha estão aqui em Fortaleza. Se você é meu credor numa situação dessa natureza, para você faz mais sentido promover o cumprimento lá no interior, em Bom Conselho, Pernambuco, ou requerer o cumprimento no foro do meu atual domicílio? Porque quando você vai instaurar um cumprimento, uma execução, né, um cumprimento de sentença, uma execução, satisfação, você quer o quê? Você quer meu dinheiro, você quer meu patrimônio. Então, para fins de facilidade, de efetividade do cumprimento, seria mais interessante fazer isso aqui? Mas, professor, o juiz que conduziu a fase de conhecimento foi lá em Bom Conselho, não tem problema. O parágrafo único do artigo 516 dá uma solução para a gente. Olha que legal, olha que bacana, que inteligência do legislador. Diz assim, ó, parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, olha que bacana, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado. Olha aqui meu exemplo de Fortaleza. Pelo juízo do local onde se encontrarem bens sujeitos à execução,
ou pelo juiz do local onde deva ser executada a obrigação de fazer, de não fazer, caso em que a remessa dos autos, o processo será solicitado ao juiz de origem. Então veja, se eu estava lá em Bom Conselho, mas meus bens estão aqui, é interessante que ele promova a ação no foro do meu atual domicílio. A mesma coisa, se eu me submeter a uma ação aqui em Fortaleza e meus bens estiverem em Bom Conselho, no meu interior, em Pernambuco, é interessante que o exequente vá lá, porque ele vai onde vai encontrar bem, onde ele vai ter a satisfatividade dele. E isso tudo legitimado pelo sistema. Se você vier para o 516, parágrafo único, você vai ver que não existe nenhum empecilho. Ok? Fácil, simples, tranquilo. Pois bem, eu queria fazer só uma observação, tá, pessoal? Eu enfoquei que esse cumprimento de sentença é o de pagar quantia. E deixei claro que para que se deflague o cumprimento, vai se exigir o requerimento. E eu queria que neste momento vocês fossem para o artigo 536 do CPC. E vocês vão perceber que se tratar de cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não há necessidade de requerimento, ou seja, o juiz de ofício pode deflagrar o cumprimento. Tá? Então, se na hora da sua prova o examinador quiser saber da necessidade ou não do requerimento, para se instaurar o cumprimento, você tem que levar em consideração, fazer um exercício de abstração. Espera aí, é cumprimento de pagar, tem que ter requerimento. É cumprimento de fazer, não fazer, não precisa, porque o 536 dispensa. Tranquilo? Tranquilo, fácil, simples. Sim ou não? Vamos lá. Eu queria trazer outro tema para vocês, bacana. Vou apagar isso aqui. Eu queria trazer outro tema bacana sobre isso aqui e que vai estar na sua prova. Vamos lá. Muito simples também, muito fácil. E aqui é uma das principais novidades. É o tema que eu mais aposto na hora da prova. Espécies de cumprimento. Espécies de cumprimento. E aqui, meu caro amigo, minha cara amiga, você vai ter o cumprimento provisório da sentença e o cumprimento definitivo da sentença. Tá ok? Qual a diferença de um e outro? Cumprimento provisório e cumprimento definitivo. O cumprimento provisório da sentença, ele quer significar que você está empreendendo a execução, o cumprimento da sentença, com recurso pendente. Professor, como assim? E aqui uma peculiaridade. É possível que nesta sentença proferida, nesta ação de cobrança, o juiz venha só recebê-la no efeito devolutivo? É. A depender do caso concreto, é possível. Então, se já tiver uma sentença submetida a um recurso, se você empreender o cumprimento, ele vai ser provisório. Por quê? Porque não existe trânsito em julgado. Por outro lado, o cumprimento definitivo da sentença, cumprimento da sentença definitivo, ele vai ocorrer quando já existiu um trânsito em julgado. Já existiu um trânsito em julgado. E aqui, muito cuidado. O que é que eu quero dizer para vocês sobre esse tema? Olha, por favor, não erre isso. No sistema anterior, o cumprimento provisório da sentença não permitia que, uma vez deflagrado, que houvesse a cobrança da multa de 10% pelo inadimplemento, pelo não pagamento voluntário. O CPC de 2015 mudou isso. Olha, isso que eu estou falando era jurisprudência pacífica da pacífica na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. E aqui eu queria que você viesse comigo. Eu queria que você viesse comigo pelo seguinte, meu amigo, minha amiga. Olha o que diz o artigo 520, parágrafo 2º. Ele diz o seguinte: a multa e os honorários a que se refere o parágrafo 1º do artigo 523 são devidos, grife isso, por favor, grife isso aí no seu material,
são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. Em outras palavras, o CPC enterrou o entendimento sedimentado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não permitia de nenhuma forma fixação de multa em honorário, fixação de multa pelo não pagamento em cumprimento provisório. Agora pode. Tranquilos, fácil, simples. O que é que você precisa saber mais? Principalmente aqui no cumprimento da sentença definitiva. O cumprimento da sentença definitiva, ele exige o trânsito em julgado. E aqui, ao contrário do cumprimento provisório, você não vai visualizar nenhuma disposição do Código de Processo, do 523 em diante, que exija caução do exequente para poder empreender o cumprimento. Você vai ver aqui que na provisória, no cumprimento provisório, você, exequente, vai ter que, de certa forma, caucionar, dar garantia em juízo para empreender a execução. E com toda razão, porque você está numa situação de provisoriedade. Essa sentença que condenou a parte adversa, ela pode ser reformada, invalidada lá em cima. Faz sentido. Aqui não. Você vai ver que não existe essa necessidade, regra geral. O que é que eu quero falar para encerrar o tema? Eu queria que você levasse em consideração a modalidade de defesa no cumprimento da sentença, que se chama impugnação ao cumprimento da sentença. Poucas palavras, mas eu só vou aqui na parte sensível do tema. Primeira coisa, a impugnação ao cumprimento da sentença não tem natureza jurídica de ação. Por quê? Eu vou falando isso. Na hora da sua prova, a alma cebosa vai querer induzir você a erro e vai dizer que a impugnação tem natureza de ação, querendo confundir você, trazendo as ideias dos embargos à execução com a impugnação. A impugnação é a modalidade de defesa do executado no cumprimento da sentença. Não confundir com os embargos à execução, que é a modalidade de defesa na execução autônoma. Só que os embargos à execução têm natureza de ação. Aqui não, é de mero incidente processual. E o que é que o examinador faz? Tenta inverter. Mas aqui você não vai errar mais. Portanto, de forma objetiva, tem natureza de mero incidente. E outra coisa mais, mudou. Com o novo CPC, olha, guarda essa informação com amor, carinho e dedicação. O Código de Processo Civil não exige, vai lá para o artigo 525, vai lá para ver se eu estou mentindo. Não exige garantia de juízo para você apresentar a sua impugnação. Por favor, guarde essa informação com amor, carinho e dedicação, porque era entendimento sedimentado na jurisprudência do STJ também a exigência de garantia de juízo para apresentar a impugnação. Outra coisa importante sobre o tema impugnação. Você vai ver que as matérias que poderão ser alegadas em sede de impugnação estão em um rol exaustivo. O professor Marinoni considera que você somente vai poder deduzir na impugnação aquelas matérias descritas no artigo 525. E outra coisa mais, o prazo para apresentação da impugnação é de 15 dias, incidindo a regra do artigo 229 do Código de Processo. Litisconsortes com procuradores distintos vinculados a escritórios de advocacia distintos gozarão de prazo dobrado se os autos forem físicos. Se os autos forem eletrônicos, não há essa perspectiva. O que é que você precisa saber, que é importantíssimo agora, sobre o tema? A impugnação, regra geral, não é dotada de efeito suspensivo. Então, ao apresentar a impugnação, não pense que o executado que vai suspender a execução, que vai parar tudo, nada. Agora, se o executado garantir o juízo, demonstrar a relevância de fundamentação e do risco do resultado da impugnação, meu amigo, minha amiga, excepcionalmente essa impugnação vai poder ter efeito suspensivo. Regra geral do sistema, não tem, não tem e não tem. Não esqueçam isso. Uma última observação. A impugnação, ela é suscetível do recurso de agravo de instrumento, o artigo 1015, parágrafo único do Código de Processo. Regra geral. No entanto, se a impugnação implicar a extinção da própria execução, o recurso vai ser a apelação. Tranquilo, fácil, simples. Aqui eu encerro e até a próxima e boa prova para você.